Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui em Mindália Televisão. Já sabe que contamos com o vosso apoio para colocar gosto nos nossos vídeos e também fazer comentários positivos sobre o mesmo. O que está a fazer com estas ações é dizer ao mundo, e neste caso ao YouTube, que estes vídeos são importantes e estes conhecimentos são valiosos. E o que vai acontecer de forma automática é que cada vez vão chegar a mais pessoas em todo o planeta. Sem mais demoras, apresento-vos o convidado que temos aqui neste momento. É o Miguel Fernandes, especialista em medicina tradicional chinesa, também ozonoterapeuta e de formação base, se calhar, enfermeiro, não é assim, Miguel? Sim, sou licenciado em enfermagem. Eu comecei também contacto com a área das terapêuticas não convencionais, primeiro como utente de saúde, já era licenciado em enfermagem, já era enfermeiro. No início da minha carreira, com uma situação de saúde do ponto de vista da medicina convencional, não me conseguiam, digamos, arranjar uma resposta efetiva e eu procurei complementar os cuidados através, no caso da medicina tradicional chinesa. As coisas resultaram bem e a partir daí ainda aumentou mais a minha curiosidade natural que já tinha para estas áreas e para uma visão integrativa dos cuidados de saúde, e depois acabei por ir estudar medicina tradicional chinesa e tirei o curso de 5 anos na Universidade de Medicina Chinesa. Sim. Perfeito. Então, tendo em conta estas duas vertentes, não é, do teu estudo, vamos falar sobre como é que um profissional de saúde faz a complementaridade entre estas duas áreas das medicinas, ou se calhar da medicina convencional, com as terapêuticas não convencionais. Queres-nos falar um pouquinho da tua experiência, Miguel? Sim, eu acho que o processo é um processo que se vai fazendo conforme se vai enriquecendo a nossa prática clínica nas duas áreas e que vai-se fazendo, vai-se maturando e que é um bocadinho personalizado, pessoa para pessoa, no sentido em que cada profissional de saúde tem as suas experiências do ponto de vista académico nas duas áreas, que partem de paradigmas diferentes e que há uma necessidade até do ponto de vista mental de encaixar um bocadinho as duas visões, e depois há também a realidade prática. Eu tive a sorte de conseguir, numa fase muito inicial da formação em medicina tradicional chinesa, integrar a minha visão enquanto enfermeiro e enquanto futuro especialista em medicina tradicional chinesa num contexto prático, através do trabalho num programa em específico em que tínhamos uma equipa multidisciplinar de profissionais das duas áreas, e esse também foi, de alguma forma, que pronto, não fazendo publicidade, foi o programa de reabilitação de AVCs do Dr. João Catarino, e que foi de alguma forma também uma oportunidade que eu tive de, em termos da assimilação de conhecimentos e de replicar para a prática depois a minha visão dual com a minha formação nas duas áreas, pois também me permitiu ter uma abordagem mais prática. Esta interligação vai crescendo e vai se desenvolvendo. Depois, em termos também da própria visão de saúde, ela tem-se vindo a alterar, tem vindo a evoluir, não é? Os cuidados de saúde têm vindo a evoluir também em função dessa alteração da visão de saúde, do que é saúde e do que é doença. Prova disso é também a evolução que tem havido do ponto de vista da regulamentação nas próprias terapêuticas não convencionais, que é de alguma forma também a confirmação em termos legais da importância da integração destas terapêuticas na visão dos cuidados de saúde. Portanto, isso depois também é um processo evolutivo que cada profissional vai simulando de forma particular. Consideras que é fácil esta integração? Consideras que para um enfermeiro ou um médico da medicina convencional abrir-se a estas novas ou diferentes formas de ver a medicina? Não é difícil, mas é desafiante. É desafiante, em primeiro lugar, do ponto de vista, um profissional de saúde tem logo, a priori, um certo ceticismo, em termos clínicos, em termos científicos, natural, pela sua formação de base. E, portanto, tem que haver aqui, de alguma forma, o benefício da dúvida de conhecer estes paradigmas.
Depois, à medida em que a pessoa também vai verificando na evidência prática clínica os resultados, e que esses também têm evidência, não é apenas os estudos científicos randomizados que têm evidência, a evidência clínica prática também tem o seu nível de evidência, torna-se mais fácil, e depois a partir daí, lá está, há um processo, vai-se construindo esta integração. Agora é desafiante, exige ao profissional de saúde em si questionar-se tanto do ponto de vista da sua formação em medicina convencional, como depois, do ponto de vista das terapêuticas não convencionais, questionar um bocadinho os dois modelos e encontrar aqui uma ponte. Como é que tu sentes que os teus colegas reagem ao facto de saberem, por exemplo, colegas de formação, digo, de que tu se calhar enverdaste para uma área também complementar? Temos de tudo. De uma forma geral reagem bem. Pois depende também. Na classe, nos enfermeiros em específico, há muitos enfermeiros, até pelas características holísticas do próprio cuidado de enfermagem, é muito facilitador a ligação com estas áreas. Porque nós somos os profissionais de saúde, em termos do modelo médico convencional, dos que mais praticamos intervenções terapêuticas que não são farmacológicas. Para além de executarmos muitas farmacológicas, também o core do nosso plano de cuidados é um plano não farmacológico. Isso logo facilita também uma visão mais natural, mais naturalista da medicina. Queres-nos dar um exemplo para percebermos melhor? Dando um exemplo. Se falarmos num dos sintomas, no sintoma mais comum na maior parte dos pacientes, que é a dor, existe um conjunto de intervenções no tratamento e no alívio da dor que são farmacológicas, mas depois existe um conjunto de intervenções que são não farmacológicas e que pode ter a ver com a massagem, com o relaxamento, com a respiração, com a imaginética, ou seja, com a imaginação guiada. Todas estas intervenções fazem parte do conjunto de intervenções que um enfermeiro pode utilizar no tratamento ou na gestão de um doente com dor aguda, mas sobretudo com dor crónica. Todas estas intervenções não farmacológicas colam muito também com as áreas das terapêuticas não convencionais e, portanto, é através destas pontes que, naturalmente, no meu caso concreto, enquanto enfermeiro, é facilitador e é facilitador também da visão que os meus colegas têm. Há muitos enfermeiros que já são formados nestas áreas. Quando nós entramos em outras áreas profissionais, das quais eu não faço parte, portanto não tenho um conhecimento tão alargado, mas, por exemplo, nos médicos, haverá eventualmente, de uma forma geral, maior ceticismo, mas também tem sido um processo e há cada vez mais abertura, e há abertura no sentido, à medida também em que vai havendo mais evidência sobre a eficácia das terapêuticas não convencionais e que vai havendo mais profissionais de saúde que também se ligam ou através da formação ou através de trabalharem com profissionais das áreas das terapêuticas não convencionais, também vai havendo uma maior abertura. Depois também os resultados que os pacientes em si apresentam, a evidência dos pacientes e o confronto dos clínicos com os pacientes também os desperta. Portanto, de uma forma geral é positivo. Os que são negativos, até hoje no meu caso particular, nunca foram agressivos, e a tendência tem sido para ser cada vez mais alargado esse consenso. E qual é então, como é que reagem os pacientes quando tu, enquanto enfermeiro, por exemplo, falas ou aplicas uma técnica das terapias ou das medicinas não convencionais? É assim, eu no contexto, enquanto eu trabalho como enfermeiro no SNS e nesse contexto eu não exerço diretamente os cuidados das terapêuticas não convencionais, porque tem a ver com o contexto concreto em que eu trabalho. Eu trabalho num contexto muito técnico e que também não permite, pronto. E por outro lado, até do ponto de vista deontológico e do que é o exercício da minha profissão enquanto enfermeiro, eu não poderia, está muito restrita a intervenção que eu posso ter enquanto terapeuta nas áreas das terapêuticas não convencionais. Em contexto de prática clínica, eu como enfermeiro desempenho prática clínica, na qual já há a noção que eu tenho a formação nas duas áreas. Aliás, as pessoas procuram-me exatamente por isso. Portanto, digamos que ter a formação nas duas áreas, de um modo geral, na grande maioria dos pacientes, até é encarado com uma credibilidade acrescida. Não que eu considere isso, mas a ideia que eu tenho de muitos pacientes é que de alguma forma acrescentam credibilidade ao facto de ter um profissional que é formado nas duas áreas ou que tem um diploma nas duas áreas.
Tu sentes como positivo o facto de seres enfermeiro e poderes, na tua profissão enquanto enfermeiro, utilizar as técnicas que não é permitido no momento, mas se no futuro fosse possível, integrar as terapias não convencionais? Sim, eu acho que isso... Sim. Acho que é uma mais-valia a integração das terapêuticas não convencionais no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se no Serviço Nacional de Saúde houver profissionais que estão devidamente habilitados, e daí é o se, devidamente habilitados a exercerem, que será uma mais-valia para os utentes. Agora, há aqui um ponto importante. Esses profissionais têm que ter, tal como têm em termos do curso de medicina convencional, da área de medicina convencional, medicina, enfermagem e farmácia, têm a acreditação suficiente para exercerem essas profissões, têm também, do ponto de vista das terapêuticas não convencionais, terem também essa acreditação, ou seja, terem um curso superior, um reconhecimento em termos legais que são profissionais dessa área. Ou seja, na minha opinião, é um benefício, é uma mais-valia, até pode ser uma ponte para a integração, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, profissionais que tenham formação nas duas áreas, mas essa formação tem que ser consolidada ao ponto que aquele profissional em específico pudesse exercer qualquer uma delas em separado e não estar, como por exemplo, há a sugestão, por exemplo, da parte de alguns profissionais que fossem, ou como se faz inclusivamente em outros países, por exemplo, médicos que têm depois uma formação diminuta em determinada área, em homeopatia, em acupuntura, e que depois exercem essas técnicas enquadrados na sua profissão de base de medicina convencional. Isso desvirtua as áreas e, portanto, e aí não se acresce benefício ao paciente, ou não se acresce benefício tão significativo como se for uma pessoa que tenha consolidado do ponto de vista da formação as duas áreas. Agora, tendo essa base como pressuposto, concordo, e eu pessoalmente teria todo o gosto em poder exercer o leque de soluções terapêuticas que eu tenho para os utentes de acordo com a minha formação, e acho que os utentes e o Serviço Nacional de Saúde só teria a ganhar com isso. E no futuro, quem sabe, faria sentido integrar estas áreas na formação de enfermeiro, por exemplo? Acho que não. Acho que faria sentido haver, e isso já há. Curiosamente, eu, por exemplo, na minha licenciatura em enfermagem tomei contacto com isso. Acho que faz sentido haver uma noção geral de conhecimento em termos de literacia em todos os cursos dos profissionais de saúde. Para quê? Para que os profissionais de saúde saibam aconselhar devidamente os utentes a procurarem estes cuidados, saibam a gama de respostas que as terapêuticas não convencionais podem dar, e que quando tenham um paciente pela frente tenham capacidade de lhe recomendar esta solução como uma solução que pode ser eficaz, pode ser adequada e pode ser até, do ponto de vista da segurança, a mais segura e a menos agressiva para aquele utente. Acho que em termos de estar a habilitar profissionais de saúde para a execução destas terapêuticas, acho que isso seria estar a desvirtuar as terapêuticas e estar de alguma forma a fazer um retrocesso do ponto de vista da regulamentação e daquilo que já se construiu, porque o facto de haver uma regulamentação que define estas profissões e que é necessário um curso superior para ter acesso a estas profissões, significa que tem que haver uma maturação do ponto de vista académico, do ponto de vista até de desenvolvimento profissional e científico, que requer determinado período de tempo. Estar a incluir em cursos de saúde, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, seja o que for, fisioterapeuta, seja o que for, é estar a dar uma solução pior do que aquela que já está a priori proposto. Agora, em termos de capacitar os profissionais de saúde para saberem os recursos existentes, acho que isso faz todo o sentido. Perfeito. Muito obrigada, Miguel, por esta partilha. Obrigado. A todos vocês que nos acompanham, já sabem, subscrevendo o nosso canal, estão a apoiar-nos. Não se esqueçam de subscrever. Da minha parte, é um até já.